Oi galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai fazer a correção daquelas 5 questões que eu passei sobre o fuso horário na aula passada, tá? Lembrando que na aula de hoje vai ter essa correção. Vou passar para vocês mais outras questões, tendo em vista que próxima semana a gente vai ter prova de geografia, certo? Na próxima terça, dia 5, prova de geografia sobre o fuso horário, tá? Então, o conteúdo da prova será somente fuso horário, ok? Vamos aqui para as questões. Primeira questão. Uma família embarca em uma viagem às 14 horas do dia 3 de março, de um ponto A, localizado a 30 graus oeste, com destino a B, localizado a 45 graus leste. O tempo de voo é de 10 horas. Qual o dia e o horário de chegada da família no ponto B? Aí eu tenho aqui as alternativas, tá? Primeiro passo de tudo, a gente vai anotar aqui as informações que a questão me dá. Primeiramente, vou anotar aqui as informações do ponto de origem, que é a cidade A. A está localizada em qual longitude? 30 graus oeste, ok? A família sai de lá que horas? Sai de lá às 14 horas. De qual dia? Do dia 3 de março, ok? Aqui é a informação da cidade A, do ponto de origem, tá? O ponto A, a família está saindo de A para ir para a cidade B, que é a cidade de destino. Qual é a minha localização, a longitude de B? 45 graus leste, tá? Então a questão ela quer saber que horas eu vou chegar em B e em qual dia, ok? Na aula anterior eu passei dois modos de como vocês podem estar resolvendo essa questão de fuso horário. Hoje eu vou fazer mais uma, certo? Para que vocês tenham várias opções de como fazer essas questões, ok? Bora lá. O primeiro passo aqui dessa questão, eu vou pegar as minhas longitudes, as minhas localizações e vou somar, tá? Portanto, aqui eu vou ter, 30 graus mais 45 graus, eu vou ter um total de 75 graus. Aqui eu vou tentar descobrir a distância da cidade A até a cidade B. Quantos fusos de diferença eu vou ter, ok? Descobri aqui esses 75 graus. Eu vou dividir 75, vou dividir por 15. Aleph, por que 15? A gente viu aula passada que cada longitude ela vai corresponder a 15 graus. E a cada 15 graus, 1 hora. Por isso que a gente divide aqui por 15, tá? 75 dividido por 15 é 5, ok? Então, a diferença entre o ponto A, a cidade A, até a cidade B vai ser de 5 horas. Agora eu já achei a resposta, né? Só que não, tá? Aí eu encontrei primeiramente aqui a diferença que eu vou ter de um ponto A até a cidade B, que vai ser de 5 horas, tá? Quando eu encontro essas 5 horas, eu vou eu vou precisar somar ou diminuir com a hora da cidade A. Como é que eu sei se eu vou somar ou se eu vou diminuir? Lembra que eu falei para vocês a questão da direção. De onde eu estou partindo de um local para outro, eu tenho que saber a minha direção para saber se eu vou somar ou diminuir com a hora inicial, tá? Então aqui a questão ela me diz que a família está indo do ponto da longitude oeste para leste. Se eu estou indo na direção de oeste para leste, as horas elas vão o quê? Elas vão aumentar, certo? Se as horas vão aumentar, então aqui eu vou somar esses 5 horas com o 14 horas da cidade B. Quando eu faço isso, eu descubro que o quê? Que lá na cidade B vão ser o quê? 19 horas. 19 horas. Encontrei a resposta. Também não, tá? Aqui a gente encontrou a hora exata que está sendo lá na cidade B quando eu estou saindo de A.
Seria a resposta se eu tratasse de uma ligação, por exemplo, que é na mesma hora. Como eu estou tratando de deslocamento, certo? Eu estou trabalhando aqui com o tempo de voo. Então, eu tenho que levar em consideração isso. Qual é a duração dessa viagem? A viagem, ela vai ter uma duração de... Isso mesmo, 10 horas. Não posso estar me esquecendo disso, que a questão me dá esse pequeno detalhe. Certo? Então, se eu estou indo de oeste para leste, essas horas elas serão o quê? Serão somadas também. Portanto, eu vou ter 19 mais 10, que vai totalizar quantas horas aqui? 29 horas, tá? Mais 29 horas, o dia só tem aproximadamente 24 horas. Então, o que é que eu faço aqui? Vou diminuir pelos 24, certo? Que vai dar um total de quantas horas aqui? 5. 5 horas, certo? Achei a resposta? Sim, achei a resposta. São 5 horas. Só que acontece, eu tenho que observar o dia. Certo? A duração, se a hora lá na cidade B, juntamente com a duração da minha viagem, dá 29 horas, certo? Então, eu vou chegar de madrugada. Então, a diferença que eu faço aqui com os 24 horas do dia vai dar uns 5 horas da manhã. Ou seja, 5 horas do dia 4 de março. 5 horas do dia 4 de março. Portanto, a alternativa correta da primeira questão é a letra B. Segunda questão. Numa cidade a 15 graus leste, são 18 horas. Que horas são numa cidade B, localizada a 45 graus oeste? Certo? Então, aqui está mais fácil, porque não trabalha-se com deslocamento. Quer saber somente a hora da cidade B no mesmo momento lá na cidade A. Ok? Então, aqui é mais fácil. Vamos aqui anotar as informações. Na cidade A, está localizado a 15 graus leste. Ok? Que horas são na cidade A? São exatamente 18 horas. Na cidade B, a localização dela é 45 graus oeste. Então, a questão quer saber que horas são aqui na cidade B, tá? Então, qual é o passo aqui que eu vou fazer? Eu vou somar, tá? Aqui as minhas longitudes. 15 mais 45, eu tenho 60 graus. Vou estabelecer aqui a diferença da cidade A até a cidade B. Vou dividir por quanto? Por 15. 60 dividido por 15, eu vou ter 4, certo? Então, esse 4 horas aqui vai ser a diferença que eu vou ter da cidade A até a cidade B. Eu vou ter uma diferença de 4 horas. Descobrindo essas 4 horas, eu vou somar ou diminuir com a hora inicial, com a hora aqui da cidade A. Como é que eu sei se eu vou somar ou se eu vou diminuir, tá? Vendo a questão da direção. A cidade A localizada a 15 graus leste e a B 45 graus oeste. Ou seja, eu estou indo de leste para oeste. As horas, elas vão o quê? Aqui no caso, as horas elas vão diminuir. Se eu estou indo de leste para oeste, as horas vão diminuir. Portanto, eu vou diminuir esses 4 horas aqui, ó, da hora da cidade A, que são 18 horas. Então, 18 horas menos 4 horas, eu vou ter aqui um total de 14 horas. Então, que horas vai ser aqui na cidade B? Na cidade B vai ser 14 horas, ao mesmo passo em que na cidade A vai ser 18. Terceira questão. As Olimpíadas na China levaram os brasileiros a se deparar com a questão do fuso horário. A China, situada na porção oriental do planeta, apresenta uma diferença de fuso horário de 11 horas em relação ao nosso país. Assim, um evento que ocorreu às 15 horas em uma cidade na China pode ser visto em transmissão simultânea em uma cidade no Brasil às
E eis aqui as alternativas. Essa questão é bem simplificada porque ela já vai dar o quê? Ela já vai dar uma diferença de horas. Ela não vai te dar o fuso de localização do Brasil, nem o fuso de localização da China. Aleph, como é que eu faço isso? Ele não te dá os fusos horários em graus, mas ele vai te dar a diferença de horas, certo? Eu sei que Brasil e China, aqui eu vou ter uma diferença de 11 horas, tá? O jogo, aconteceu, né? As Olimpíadas aconteceram aqui na China, que horas? 15 horas. Certo? Então a questão é bem simplificada. Se eu estou indo aqui, ó, o Brasil está localizado aqui à esquerda. Se eu estou indo aqui do lado leste para o oeste, as horas elas vão diminuir, certo? Então eu vou simplesmente diminuir 15 menos 11, que vai dar um total de quanto aqui, ó? 4 horas do mesmo dia. Portanto, os brasileiros assistiram a Olimpíada em transmissão simultânea aqui com a China às 4 horas do mesmo dia. Portanto, alternativa B. Questão 4. Localizada a oeste de Greenwich, duas cidades, A e B, encontra-se respectivamente a 105 graus oeste e 45 graus oeste. Numa quarta-feira, um avião saiu de A às 14h30 e chegou a B depois de 5 horas de viagem. O horário de chegada em B foi de... Nessa questão aqui, ela está trabalhando com o deslocamento, a questão de horas, tá? Hora de deslocamento. Então, vamos lá para as informações. Eu tenho a cidade A, que está localizada a 105 graus oeste, tá? O avião saiu de lá que horas? Às 14h30, ok? De quarta-feira. Eis a cidade de origem. O destino vai ser para a cidade B, localizada a 45 graus oeste. A questão quer saber a hora de chegada e em que dia, ok? Lembrando aqui que a gente vai fazer aquela diferenciação ali de horas de um fuso para outro, de um local para outro, da cidade A para a cidade B. Nas questões anteriores, eu fiz ali a soma porque eu estava trabalhando em hemisférios diferentes, ou seja, leste, indo de oeste para leste ou vice-versa. Nessa questão, os dois pontos de referência, tanto de origem quanto de destino, eles estão dentro do mesmo hemisfério. Se estão dentro do mesmo hemisfério, eu não vou somar as longitudes. Eu vou o quê? Diminuir. Ok? Fazer aqui a subtração. 105 menos 45, eu tenho 60 graus. Esses 60 graus eu irei dividir por 15, que vai dar 60 dividido para 15, 4. Então, aqui eu tenho uma diferença da cidade A para a cidade B, eu tenho uma diferença de 4 horas. Já encontrei a resposta? Não, você não encontrou a resposta, tá? Aqui, esse 4 horas é justamente a diferença de um local para outro, ou seja, de A para B. Aqui, com esse 4 horas, eu irei somar, certo? Com esse 14h30. Somar aqui, ó, 14h30. Por que algo que eu vou somar? Porque eu estou indo da cidade A, que está 105 para 45. Eu estou indo no sentido leste. Portanto, essas horas aqui serão somadas. Então, 14h30 mais 4 horas. Eu vou ter um total de
18 horas e 30 minutos. Já encontrei a resposta? Não encontrei a resposta porque eu estou trabalhando com deslocamento de viagem, o tempo de duração dessa viagem, que é de quanto? De 5 horas, certo? Então, o que é que eu vou fazer com essas 5 horas? Vou somar com essas 18 horas e 30, tá? (18 horas) mais 5 horas vai dar um total de 23 horas e 30 minutos, tá? Ainda de quando? De quarta-feira, tá? Portanto, aqui a alternativa correta da questão 4 é a alternativa C. 23 horas, 30 minutos de quarta-feira. Quinta questão. Um avião decolou do aeroporto da cidade A, localizada a 45 graus oeste, às 7 horas, com destino à cidade B, 120 graus oeste. O voo tem a duração de 8 horas. Que horas serão na cidade B quando o avião pousar? Bora lá, as informações. Cidade A, localizada a 45 graus oeste, e o avião decolou às 7 horas. Ok? A cidade de destino é a cidade B, que está localizada a 120 graus também oeste, tá? Então, eu quero saber aqui que horas vai ser aqui. A viagem, ela tem uma duração de quantas horas? De 8 horas. Não podemos esquecer quando a questão ela trabalha com duração de horas. Ok? Então, vamos lá aqui. Se a gente está trabalhando em hemisférios iguais, o que é que eu vou fazer? Uma subtração, tá? Eu tenho as duas longitudes dentro do mesmo hemisfério. Portanto, 120 menos 45, eu vou ter quanto? Muito bem, 75. 75 eu vou dividir pelos graus de cada longitude, que é quanto? 15 graus. Cada 15 graus corresponde a 1 hora. 75 dividido por 15, eu vou ter 5 horas, tá? Então, essas 5 horas aqui, elas serão exatamente na cidade B, quando eu estiver saindo da cidade A, tá? Só que acontece agora. Observem que eu estou na cidade A, que é a 45 oeste, está à direita, e o B, 120 oeste, está à esquerda. Eu estou indo de 45 para 120. Ou seja, as horas aqui, elas vão o quê? Diminuir. Portanto, esses 5 horas aqui, eu vou tirar dessas 7 horas. Então, 7 menos 5, eu vou ter uma diferença aqui, ó, de 2 horas. Tá? Já encontrei a resposta, 2 horas? Não, porque eu tenho que trabalhar com a duração da viagem, ok? Que é de 8 horas. Portanto, 8 horas, que é a duração da viagem, mais essas 2 horas, vai ser um total de 10 horas. Então, a cidade B, quando o avião pousar, vai ser exatamente 10 horas. Alternativa B. E por aqui a gente encerra a atividade da aula anterior. Vou estar postando hoje mais um exercício para vocês estarem fazendo. E lembrem-se, próxima semana haverá prova sobre esse conteúdo, tá?